Eu não vou falar sobre graça, mas quando estávamos nesta manhã a cantar esta última música, não sei se vocês, se calhar os irmãos não sabem, mas quando eles têm esta responsabilidade, as músicas também são escolhidas por eles. Normalmente pelas meninas que estão responsáveis pelo louvor, mas depois cada um deles no grupo tem a liberdade de poder também propor alguma música para podermos cantar. E quando nesta manhã nós estávamos a cantar sobre Deus de graça, somos uns privilegiados por termos um Deus de graça. E faz toda a diferença nós entendermos Deus como um Deus de graça, não é? E porque Ele é um Deus de graça, como diz esta música, não é? Eu não preciso de me esconder dele. E Deus é a única pessoa em que nós, diante dele, mesmo que nós quiséssemos esconder, ele sabe tudo acerca de nós, não é? Mas nós, no nosso dia-a-dia, nós temos de ter a capacidade de muitas vezes escondermos muitas coisas de nós àqueles que estão à nossa volta, não é? Não vamos para o nosso trabalho, vamos com muitas cargas, mas chegamos lá e eu não posso levar essas cargas, não é? Falo por mim, os meus alunos não têm culpa, não é? Eu lá tenho que ser completamente diferente. Sou professora, eles não têm culpa se o dia me correu mal, se eu dormi mal à noite. Não tenho que descarregar diante deles, não é? Então nós mudamos um bocadinho. Eu ontem... a Rosi não está hoje. Mas ontem uma colega nossa que também é brasileira, a Tayane. Ela teve um pequeno AVC, ela não está a passar muito bem. E ela estava a partilhar connosco que foi por causa das dores de cabeça, que ela já tinha, já no Brasil, ela fazia tratamento, mas com esta mudança, ela também é uma pessoa com uma carga que também não é fácil, ela tem um filho com paralisia cerebral. E ela estava a falar uma coisa, ela disse, eu tenho dores de cabeça, e eu disse, mas tu tens de ter problemas de tensão alta? Assim, não, é por causa do stress, acumula, e uma forma é a dor de cabeça. Porque eu acumulo tudo para mim, eu não partilho com ninguém. As pessoas perguntam, está tudo bem. E eu vou acumulando. Mas nós não precisamos de acumular tudo para nós. Porque nós temos um Deus de graça. E ainda que, às vezes, situações nós não podemos, inclusive, partilhar com ninguém, nós temos este Deus de graça que nós não precisamos de esconder, porque Ele tudo sabe acerca de nós. Ama-nos, aceita-nos, quer-nos tal qual como nós somos. Como diz aqui, entre a luta, a dor, os sonhos, tudo está aos seus pés. É lá que nós queremos colocar. Muitas vezes nós temos a tendência de não deixar aos pés de Deus, mas andarmos a carregar com eles. E nós não temos humanamente a capacidade para podermos suportar isso tudo e levarmos às costas. Nós, às vezes, especialmente nós mulheres, carregamos muitos casacos. E não sei quantos casacos é que nós temos. Eu esta semana dei uma entrevista acerca de ser mãe, trabalhadora, estudante e trabalhadora. E eu disse na entrevista, olha que eu sou muito mais do que isso. Porque há muitas coisas, nós então mulheres temos nós carregamos. Mas o meu desafio, e não tem a ver com a pregação que eu vou partilhar convosco, é vamos deixar tudo aos pés de Deus. Deste Deus de graça que nós temos. Ele sabe todas as coisas, nós não precisamos de ser fortes, não podemos fazer de conta, nós somos aquilo que somos. E este Deus de graça tem a capacidade de nos amar incondicionalmente. E nós temos essa capacidade de deixarmos aos pés, descansarmos e sabemos, Ele vai cuidar de mim. Porque nele, como diz esta música, nós somos somente completos nele. Podemos buscar muitas coisas para ficarmos mais completos, para nos enriquecermos até profissionalmente ou de uma outra situação,
Mas nada disso nos completa. A única coisa que nos completa é Ele. Podemos ter vários títulos, podemos ser pessoas bem-sucedidas, mas não é isso que nos faz completos. Porque nós até podemos não ter títulos, até podemos não ser bem-sucedidos, mas termos a certeza que estamos completos. Porque nós somos completos não em nós, mas nele, que está connosco. Ele tem a capacidade de nos completar. Então, era sobre isso que eu queria falar. Porque mexeu comigo. Também, antes de partilhar, eu queria honrar todos os jovens que nestes domingos cooperam, que estão aqui, que dão o seu melhor, mesmo com o seu nervosismo, mesmo com o seu atraso. É normal, eles estão a crescer, mas eu quero honrá-los também pela forma como têm ao longo deste tempo em que temos tido este compromisso de termos um domingo por mês em que temos. Quero honrá-los por isso, está bem? Pela vossa fidelidade, e Deus vai abençoar também a vossa vida, como está a fazer, está bem? Eles têm muitas coisas para contar, muitas coisas têm passado, eu sei que eles não são muito de partilhar, mas este Deus de graça também está na vida deles. Eu hoje, quando vinha para cá, conversei há algum tempo, eu gosto muito de conversar, mas depois calei-me e estava a pensar. Em maio veio a queima, e mais de metade do grupo já estava a pensar nisso. O tempo passa muito rápido. A nossa Joana já está a estagiar e já está a fazer o mestrado dela e está a terminar o curso. Parece que há num dia destes ela foi caloira. E Deus também guiou o processo dela e está a guiar. E Deus vai guiar o processo de cada um de vocês. E eu pessoalmente estou muito orgulhosa de cada um deles, do processo. Eu gosto de os ver vestidos de fato académico. Também são um bocadinho de mim, mas não é isso que é o importante. O mais importante é eu ouvir, por exemplo, do Diogo, este versículo está a fazer sentido para mim. Mais importante do que ele estar no primeiro ano do ISET e com as lutas dele. Mais importante é quando a palavra de Deus faz parte da nossa e faz sentido em nós. Não é por aquilo que os nossos pais dizem, pelo pastor, pelo líder, mas é por aquilo que eu experimento, está bem? Então agora vamos para aquilo que eu pensei partilhar convosco nesta manhã. Desculpa, eu emociono-me um bocado. Eu vou falar de duas mulheres. Eu ultimamente, às vezes, tenho falado de mulheres. Se calhar é daquilo que eu sei falar, é de mulheres. Mas não sei se vocês se recordam, houve muitas coisas, mas eu falo daquelas mulheres que ninguém sabe o nome, completamente desconhecidas, mas que num determinado tempo elas fizeram a diferença. E nós mulheres temos essa capacidade de fazer diferença, seja para o bem, seja para o mal. Nós somos muito impulsivas, obrigada. Muito impulsivas, outras nem tanto, mas temos essa capacidade de fazer a diferença. Claro que eu tenho falado de algumas mulheres que fizeram a diferença pela positiva, não é? Eu falei da serva de Naamã, eu falei daquela menina quando, olha Pedro, eles estavam a orar, não é? Pela libertação de Pedro. E ela veio dar a boa nova, e ninguém acreditou, não é? E nesta manhã eu queria falar sobre outras duas mulheres, que se eu ainda não vamos ler o versículo, mas se eu vos falar destes dois nomes que são estranhos, principalmente no Velho Testamento, há alguma dificuldade nós dizermos. Temos estado a estudar com jovens acerca de Esther, e nós na última vez, no domingo passado, começámos a ler alguns nomes, aquilo é super estranho. E o Velho Testamento tem esta característica, algumas palavras são um bocadinho estranhas. Mas se eu vos falar de cifra, ou cifrá, ou pua, ou puá, se calhar nenhum de vocês, ou lembram-se, alguém sabe? Parece que é assim meio estranho. Mas foram duas mulheres que fizeram diferença no tempo delas. E eu quando pensei nisto, eu penso que nós estamos num tempo em que nós podemos fazer a diferença onde nós estamos, independentemente da situação que nós estamos a viver. Deus chama-nos para marcar a diferença. E muitas vezes Deus desafia-nos a marcar
diferença num tempo que não está a ser fácil para nós. Num tempo em que não estamos tão motivados, num tempo em que a nossa fé está aprovada, mas é aí que Ele também nos chama para marcarmos a diferença. Então estas mulheres, nós vamos encontrá-las em Êxodo, no capítulo 1, versículo 15 a 22. E diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. Aqui estão as duas mulheres. E disse: Quando ajudares a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então vida. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? Pode-se passar. E as parteiras disseram a Faraó, e que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então aqui estão estas duas mulheres. Num contexto, assim como, eu por acaso pensei, tem um bocadinho a ver também com Esther. Esther foi outra mulher que Deus levantou num tempo complicado e que evitou o extermínio dos judeus, não é? E então eu estava a pensar, parteiras é importante ou não é? Nós que já fomos mães. É importante ou não é? Muito importante. Muito importante. Elas são decisivas no momento do parto, não é? Se não formos bem assistidas, todos os 9 meses podem ser colocados em causa, não é? Então elas têm um papel super importante. E estas mulheres também tinham esse papel importante. Claro que estas mulheres estavam no Egito. Elas eram hebreias, não é? Vocês conhecem a história. E elas estavam naquele tempo que estava no Egito, mas não estava numa posição confortável. Porque eles, quando foram para o Egito, o povo foi na altura de José e as coisas correram bem, mas os anos foram passando e eles acabaram por viver um tempo de escravidão. Ou seja, hebreias não era alguma coisa positivo, mas elas tinham um papel muito, muito importante. E cada um, e nem sempre, às vezes, eu até pensei assim, eu ainda sei o médico, o obstetra que me seguiu, mas eu não me lembro das enfermeiras que estiveram assim ao pé de mim, do nome delas. Mas elas foram muito importantes, que eu digo, mesmo no hospital, as enfermeiras têm um papel preponderante. Até acabam por nos dar mais assistência. E depois, depois do pós-parto e para a enfermaria, quem é que nos ajuda? Não é o médico, são as enfermeiras, não é? Então, que trabalho tão nobre que estas mulheres tinham e tão importante, não é? No caso de acontecer alguma coisa menos prevista. Então a vida delas não era assim muito fácil, elas andavam de um lado para o outro, ajudando as mulheres a dar à luz os seus filhos. Claro que não era um ambiente muito propício, era um tempo de aflição para o povo hebreu, porque eles eram escravos, não é? Mas, apesar desse tempo complicado, em que eles eram escravos, Deus não deixou de os abençoar. E diz que eles eram fecundos. Ou seja, mesmo naquele tempo de dificuldade, Deus não deixou de cuidar do povo. Não impediu que eles fossem escravos. Permitiu isso. Mas no meio da escravidão, eles ainda, diz que as mulheres tinham filhos, elas eram fecundas. Ou seja, a geração, o povo, eles aumentavam em número. Ao ponto do faraó ficar preocupado.
não é? E quando os nossos dirigentes ficam preocupados, eles sempre pensam em alguma coisa para resolver, não é? Então ele ficou preocupado com o aumento do povo hebreu e resolveu dar alguma diretriz para resolver o problema. E qual foi? Quem é que se lembra? O que é que ele resolveu? Qual foi a ordem? Homens. E quem é que ele incumbiu desse serviço? Não foi ele que foi matar os bebés homens, pois não? Se nós pensarmos, ainda hoje é um bocadinho assim, não é? Eles pensam, mas alguém executa. Então eu pergunto, quem é que ele incumbiu de fazer isso? As parteiras. Claro, as parteiras. Então estas mulheres estiveram aqui uma balança, não é? De um lado, elas eram parteiras, tinham a sua responsabilidade, era a sua tarefa. Tinham a ordem de alguém como Faraó, na altura um Deus, não era alguém que nós chegamos e conversamos assim normalmente, não é? E do outro lado, elas não eram umas parteiras quaisquer, elas eram parteiras hebreias. E elas tiveram que fazer uma escolha, que tem a ver com uma música que nós cantamos esta manhã, O Teu Querer. É que às vezes o querer de Deus não é o outro prato da balança, não é? E a nossa balança às vezes fica um bocadinho desequilibrada, não é? E estas parteiras foi a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa, assim, não é? Por um lado, nós sabemos e queremos fazer o querer de Deus, mas por outro lado, temos muitas coisas contrárias completamente ao querer de Deus. E o nosso dia-a-dia é uma escolha. Eu vou fazer aquilo que Deus quer, vou fazer o querer de Deus, ou vou fazer o querer da sociedade, daquilo que me ditam, daquilo que me dizem. Muitas vezes, para nós fazermos o querer de Deus, nós temos que confrontar os outros com valores que são completamente contrários aos deles. E hoje em dia, nós defendermos um valor contrário, parece que é uma ameaça, que as pessoas sentem isso. Mas estas mulheres tiveram que fazer uma escolha, que certamente não foi fácil. E quando nós temos que fazer a escolha entre fazer o querer de Deus ou fazer o nosso querer, o querer dos nossos amigos, o querer das pessoas, o querer da família, o querer daqueles que nos rodeiam, é complicado. É uma luta. E então, estas mulheres passaram por essa situação, mas elas escolheram fazer o quê? O querer de Deus. Só que o querer de Deus podia inclusivamente ser decisivo para a sua própria vida, não é? Porque às vezes o querer de Deus não é ir tudo bem. Às vezes fazer o querer de Deus é nós sofremos também alguma coisa. O querer de Deus não é tudo bom. Espetáculo. Para isso não era difícil nós escolhermos. Nós íamos escolher sempre aquilo que é bom. Às vezes nós escolhemos não fazer o querer de Deus, porque aos nossos olhos o outro lado da balança é mais apelativo. É mais confortável para nós, porque fazer o querer de Deus, na maioria das vezes, não é o mais confortável. É Ele que nos sentimos completos, é verdade. Mas humanamente não é o mais confortável. Então, elas acabaram por fazer a decisão delas. E foram muito espertas. Eu estava a ler esta palavra e pensei, elas foram espertas. Elas não disseram que não tinham conseguido. Elas disseram que as mulheres hebreias eram muito mais despachadas, faziam a dilatação no instante. Estava cá o rapaz fora. Quando elas chegavam lá, olha, às vezes não acontece vocês, não foi o meu caso, mas há muitas pessoas, olha, foi no instante, não é? Então elas disseram, olha, não sei o que é que se passa,
mas as mulheres hebreias, nós chegamos lá, elas já tiveram os filhos. Então, e eles continuavam, não é? Então, o que eu queria dizer é que estas mulheres não conheciam o Deus de graça que nós cantamos nesta manhã. Que Deus é que elas conheciam? Não era este Deus de graça. Eles não tinham a palavra que nós hoje tínhamos, não é? Eles conheciam o Deus de Abraão, Deus de Jacó. Em que Deus também cuidou deles, mas não era este Deus de graça. Não é? Mas elas conseguiram optar pelo melhor, não é? Então, diz assim, a sua decisão foi desobedecer a Faraó. Porquê? Porque elas tinham um Deus verdadeiro e acreditavam que sim, Ele é que era poderoso. Estas duas mulheres não tinham a palavra escrita como nós temos. Elas sabiam que o seu Deus era o Deus de Abraão. O seu povo tinha surgido através do poder de Deus. Sabiam que o povo estava, mesmo sendo escravo, Deus não deixava de cuidar deles. E mesmo no meio daquela aflição, vinha bênção sobre eles. E o Deus da vida fazia o povo florescer e crescer em pleno ambiente de sofrimento. Então, esta palavra também é para nós. Também é ensino para nós. Nós podemos florescer em tempo de dificuldade. Quantas vezes nós vemos uma imagem em que uma flor consegue brotar de um solo, ninguém diria que viria ali uma flor. Às vezes até no meio das pedras temos essa... Não são muitas, é verdade, porque a maior parte delas não consegue. Mas nós podemos também aprender que no meio da dificuldade, no meio do aperto, Deus ainda tem a capacidade, este Deus de graça, de nos fazer florescer. Não, eu pensei, florescer, a flor dá origem ao fruto, não é? Nem todas as flores dão origem ao fruto, não é? Mas nós explicamos, e eu explico muito isso aos meus alunos, a flor e depois vem o fruto. Nós temos uma pequenina horta lá na escola e temos lá umas favas. E os meninos são muito cuidadosos e a minha auxiliar estava a dizer: vocês partem as flores das favas e nós não vamos ter favas. Ela estava a dizer esta semana. Porquê? Porque se nós partirmos a flor, não há fruto. Pode continuar o caule, pode haver raiz, pode haver folhas, mas fruto não vai dar se nós destruirmos a flor. Então, que nós possamos florescer no meio do sofrimento. Todos crescemos no meio do sofrimento. Todos amadurecemos. Às vezes priorizamos algumas coisas, mas sempre nós temos a capacidade de florir. E toda a gente gosta de ver uma flor. Então, se nós florirmos, nós vamos ter a capacidade das outras pessoas verem a beleza de Deus em nós. Porque nós somos flores. Então, diz assim, Deus cuidou destas duas mulheres, sabem quando? Quando elas estavam a cuidar das outras mulheres. Porque Deus sempre cuida de nós quando nós cuidamos dos outros. Às vezes, e hoje em dia, vivemos numa sociedade muito centrada no eu. O que é que o outro pode fazer por mim? O foco sou eu. O que é, eu olho para vocês e penso, cada um de vocês pode fazer alguma coisa por mim. Mas, maioritariamente, a nossa sociedade não pensa, mas o que é que eu posso fazer pelos outros? Não é? Cada vez mais nós achamos que as pessoas são egoístas, só pensam nelas. Não há sensibilidade. Há alturas que as pessoas... Eu lembro quando surgiu a guerra na Ucrânia, nós fizemos uma junta de freguesia, nós temos muitas pessoas ucranianas na freguesia onde eu dou aulas. E a junta de freguesia, muito bem, pensou, nós vamos fazer uma campanha de angariação de fundos.
E nós, como escola, eu achei que também nos devíamos associar e nós chegámos a receber bens que as pessoas vinham trazer à nossa escola e depois nós dávamos. E na altura eu achei que as pessoas foram muito solidárias, de uma forma extraordinária. Chegou ao ponto de dizerem, olha, isto já não é necessário. Pessoas que trouxeram medicamentos, deram... Eu achei fantástico. Pessoas que, para nós, não conhecem o Deus de graça, mas têm uma capacidade fantástica. Mas o tempo da guerra já passou, já tudo... Quer dizer, a guerra não acabou, mas esse tempo... E às vezes o que acontece é que eu agora associei-me também a uma outra instituição que é Integrar, não sei se vocês conhecem, eles fazem um trabalho excepcional, eles fazem trabalho de rua e eles são os nossos parceiros das AEC e este ano nós pensámos, vamos fazer alguma coisa como escola para ajudar a associação. E eles pediram uma coisa muito simples e eu faço um apelo se alguém estiver lá em casa que possa nos ajudar. E o que é que acontece? Eles estavam a pedir uma coisa muito simples, taparoeiras para eles guardarem a comida que depois eles distribuem às pessoas de rua. Isto está a ser gravado, desta parte. A minha escola tem 41 alunos. E vocês sabem quantas crianças trouxeram um saco com taparoeiras para ajudar a associação? E eu pensei, meu Deus, realmente, como é que é possível? Está lá o saco, cada vez que eu olho para o saco, eu penso, eu preciso mandar um mail aos pais a cascá-los. Pronto, e eu fico, porque há alturas que realmente ajudar os outros não é, porque eu também estou com muitas dificuldades. E eu penso, será que usamos todo, nós mulheres, temos poucos ou muitos taparoeiros? É de tal maneira que nós às vezes andamos à procura das tampas. Não sei se é como vocês. Temos um taparoeiro e já não sabemos onde é que está a tampa. Nós gostamos, temos muitos taparoeiros. E será, eu pensei assim, mas será que não há um ou dois que as pessoas... Nós utilizamos todos. Porque não tem que ser novos. Isto é para vos explicar como nós estamos tão focados em nós próprios que não ajudamos os outros. Mas eu digo-vos uma coisa, é uma bênção quando nós ajudamos os outros. É uma satisfação podermos ajudar os outros. E às vezes as pessoas que ajudam mais os outros não são aquelas que têm mais possibilidades. Quando foi da Ucrânia, eu tinha uma menina de etnia cigana que foi a menina que trouxe mais flocos. E houve uma altura que eu lhe disse, falei com a mãe e disse, não tragam, porque eu sei que vocês também não têm. E ela disse, mas ela quer trazer. E é bom, porque elas também não têm muito, mas puderam contribuir. Então, estas mulheres não tinham muito, mas elas foram abençoadas porque abençoaram outras mulheres. E o desafio é, vamos ajudar os outros, vamos fazer alguma coisa pelos outros. Não é preciso fazermos grandes coisas, mas se aquilo que nós fizermos com amor, as pessoas notam. Eu tenho aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz, nem todos nós podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Às vezes não é a quantidade. É nós, quando ajudamos os outros perceberem que nós estamos mesmo preocupados com aquela pessoa. Não é? Porque as pessoas sentem. Nós sentimos quando alguém nos dá alguma coisa, ou até quando nos dizem alguma coisa, se isso foi, olha, mais um que eu ajudei, ou se isso está a ser de coração. Nós sentimos sempre isso, não é? Então é a mesma coisa. Então estas mulheres tiveram o privilégio, quando elas decidiram fazer o querer de Deus, e o querer de Deus também passa sempre por nós ajudarmos os outros, não é? Deus cuidou destas duas mulheres quando elas estavam a cuidar de outras mulheres. No momento de aperto, elas escolheram ser fiéis ao seu Deus, em vez de obedecer a Faraó. Cumprir o propósito de Deus, por vezes, vai nos levar a um outro nível de confiança, em que precisamos de depender e confiar, não em nós,
mas inteiramente nele. Como estas duas mulheres, precisamos deixar os cuidados de Deus, a nossa vida, a nossa família, sabendo que enquanto cuidamos daqueles que são dele, Deus cuida dos que são nossos. E isto também é sermos cristãos. Quando é que os outros vão saber que nós amamos a Deus? Quando nós amamos o próximo. E quando nós fizemos a diferença na vida dos outros. Há umas 2 ou 3 semanas, nós temos um menino brasileiro, no primeiro ano. Ele veio do Brasil, mas já está cá há 2 ou 3 anos. Ele é muito castiço. E nós começámos agora a ter atividades os miúdos têm que fazer educação física e como é num pavilhão, para não estragar o pavilhão, para depois irem lá as meninas da patinagem, está aí ali, não é? Nós pensámos, trazem outras sapatilhas e mudam, não é? Para não estragar. Então ele, na simplicidade dele, ao portão, era o dia da educação física, ele tinha que trazer outro par de sapatilhas. E ele, ao portão, ele vai na carrinha da junta de freguesia, deixou no portão. E ele virou-se para a nossa auxiliar, eu já estava na escola, e ele disse: Dona Luísa, eu não tenho outro par de sapatilhas. E a dona Luísa: não tens outro? Mas explicou-se, podem ser velhas, tem que ser outras, não pode ser as mesmas que tu trazes hoje. Mas eu não tenho, e o meu pai só recebe no dia 20 e não sei o quê, e não tem. Epá, a minha auxiliar, aquilo ficou, ela diz, eu comecei a chorar, professora. E ela, como também é um coração, somos assim uma equipa de choronas e mobilizamos o pessoal, ela já conhece, porque muitos meninos já passaram aos irmãos mais velhos, o que é que ela fez? Olha, dona não sei, tem lá um par de sapatilhas número não sei o quê. E sabem quantos pares apareceram nessa manhã? 3 pares. Então, ele já tem umas sapatilhas, gostou muito de umas, porque é mais fácil até para ele calçar, e as dele já estão um bocado gastas. Ou seja, ainda temos outro par de sapatilhas suplente. Ou seja, e é tão bom quando nós podemos ajudar os outros. Não é? Porque isto é enriquecedor, nós podemos ver a outra pessoa abençoada, a pessoa com as necessidades supridas. Isto cria um impacto espetacular na nossa vida. E às vezes nós privamos a própria bênção de Deus sobre nós e sobre a nossa família porque nós não temos essa capacidade de nos preocuparmos com o outro. Porque estamos focados em nós, nas nossas dificuldades, no nosso tempo de sofrimento. E digo-vos uma coisa, vale a pena em tempos de sofrimento e dificuldade a todos os níveis, não é? Nós podemos investir na vida dos outros. Porque esse é o nosso galardão. Quando nós um dia partirmos, o que é que as pessoas, normalmente, quando alguém parte, as pessoas se lembram? Olha, a Elisa está-se a rir. Também se lembramos que aquela pessoa, pois, olha, não sei o quê. Mas quando a pessoa até é amada por todos, as pessoas lembram-se de alguma... Olha, ela naquele dia ela fez isso, olha, naquele dia foi, naquele dia... lembro-me que foi, acho que foi a esposa do Pablo, que ela deu testemunho da galinha, não foi? Pronto. Estão a ver, ela deu testemunho. E eu pensei, é provisão de Deus. Não é? Eu lembro há muitos anos de ter o pastor Ernesto Gonçalves, não sei se vocês se lembram dele. Está aqui a família. E o irmão Ernesto, ele foi pastor num tempo tão difícil, e ele, lembro-me que quando começou lá a congregação de fala, ele adotou a congregação de fala até partir para a eternidade. E ele contava muitas experiências dessas, em que eles não tinham nada, e eles tinham muitos filhos. Mas eles viam a provisão sobrenatural até na comida. Tinha alguém que trazia qualquer coisa. Sobrenatural. Não é? Mas porquê? Porque alguém, eu não sei quem deu a galinha, mas foi alguém que se comprometeu a ajudar o outro. Que está disposto a dar ao outro. E Deus supre não só a parte financeira, mas recompensa-nos interiormente como pessoas. Nós crescemos e somos muito mais abençoadas.
E às vezes nós também temos que lidar com situações em que as pessoas estão numa situação muito mais vulnerável que a nossa. Porque eu não conheço todos os que estão aqui nesta sala, mas eu lembro de uma expressão que o Bapã, não sei se vocês se lembram do Bapã, e ele uma vez, eu falo isso muitas vezes, não sei se uma vez já falei aqui com vocês, ele chegou a uma altura que ele dávamos de boleia para Coimbra e ele algumas vezes foi lá almoçar a casa. E numa das vezes, lá almoçar a casa, ele contava-nos muito a vida dele e como é que eram as coisas lá, que nós não temos a noção do que é viver em África. Ainda, eu falo por mim, eu pensava que hoje em dia que as coisas já estavam melhores. E uma vez ele teve uma expressão que eu nunca esqueço. Ele disse assim: olha, Guido, o que vocês chamam de pobreza em Portugal não é pobreza. E eu disse: não é pobreza? Não. Porque em África é assim, 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 assim. E nós pensamos, porque mesmo na pobreza nós aqui temos algum sistema, vamos dando alguma assistência, mas lá não há nada. E às vezes nós também temos que dar mais valor àquilo que temos e estarmos gratos a Deus, porque a gratidão é outra coisa. Sejamos gratos por tudo. Não temos aqueles, se calhar ainda não conseguimos alcançar sonhos, mas se Deus nos desse os sonhos que nós queríamos, se calhar não estávamos felizes. Quantas pessoas dizem que ganham euromilhões e que mais valia nem terem ganho, porque agora até se sentem mais infelizes. Porque aquilo que nos completa não passa por sonhos materiais. O que nos completa é quando, só para terminar, resumindo, o que nos completa é o quê? Temos 2 pratos na balança. O querer de Deus e no outro, o meu querer, o querer daqueles que nos rodeiam. Que lado vou escolher? E por outro lado, quando eu escolho fazer o querer de Deus, leva-me a ajudar, não a mim próprio, a estar focada em mim, mas o que é que eu posso fazer pelo outro? E isso leva a que nós possamos ser abençoados, crescermos com pessoas, Deus suprir as nossas necessidades e nós sermos pessoas completas, não em nós, mas nele. Porque nós só somos completos nele. E esta é a minha palavra para vocês. Não é palavra, é a palavra de Deus para vocês. Mas foi a palavra que também falou ao meu coração. Já tinha falado, que eu já tinha lido isto há algum tempo, mas agora quando fui voltar a ver, pensei, é tempo. Não temos desculpas. A Bíblia está cheia de exemplos em tempos controversos. Se calhar piores do que aqueles que nós estamos a viver. Deus levantou. E Deus quer levantar mulheres e quer levantar homens. Quer nos levantar a cada um de nós para sermos diferença. Então, no lugar onde nós estamos, nós podemos fazer a diferença. E vou-vos dizer, ajudar o outro faz toda a diferença. Porque não é esse o valor, não são esses os valores que o mundo, mas é esse o valor que a Bíblia, a palavra de Deus, tem para nós. Nós somos completos nele quando nós ajudamos o outro. E Deus vai cuidar de nós. Não nos vai faltar o pão sobre a mesa e tudo aquilo que nós necessitamos. Que nada nos impeça, mesmo em tempos difíceis, nós sermos bênção na vida dos outros, está bem?